Petcast, seu novo modo de ficar por dentro sobre tudo o que acontece no mundo pet. Olá, bem-vindos a mais um Petcast. E hoje estamos aqui com Luiz Pedrosa. Luiz é formado em administração. Nós vamos ter uma conversa muito interessante a respeito de finanças pessoais. Então, para você que não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as nossas notificações. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo, pelo convite. Conta para nós aí um pouquinho da sua história e como é que você chegou nessa área de finanças. A minha formação principal, na verdade, é contabilidade. Estudei também administração e tenho especialização na área de tecnologia e finanças. Controladoria também. Então, hoje eu faço muito um trabalho como consultor financeiro. Eu sou analista. E como que eu cheguei a esse ponto? Primeiro que eu sempre gostei muito de dinheiro, mas nunca como um fim, sempre um meio para um fim. E me espelhei muito na minha família. Meu pai sempre foi muito trabalhador, meus irmãos também. E meu irmão já fazia contabilidade. Desde muito cedo eu me interessava pelas notícias sobre dinheiro, sobre economia que passavam na televisão. E aquilo foi despertando o interesse na minha pessoa de seguir adiante com esses planos, de aprender como analisar uma empresa, como controlar meu dinheiro e como trabalhar tendo várias frentes de renda. E essa é interessante, né? Porque essa área financeira tem gente que já tem naturalmente esse dom do controle, da gestão, de maximizar o controle do dinheiro, maximizar o uso do dinheiro no sentido de usar ele de forma adequada, e tem gente que tem muita dificuldade em fazer isso, né? Você sempre teve facilidade ou foi algo que você foi aprimorando ao longo dos anos? Eu acho que tudo a gente consegue aprimorar. Eu sempre tive uma facilidade, eu nunca fui muito de gastar dinheiro à toa. O pessoal lá em casa dá até risada de mim sobre isso, que eles falam, você não gasta muito dinheiro não. Eu falo, pô, tem um pouco de receio de ficar gastando à toa. Mas eu acredito assim que isso também é uma questão cultural, Paulo. Porque o brasileiro em si, eu não vou nem dizer que ele não tem uma educação, uma inteligência financeira, é que não é da cultura do brasileiro. E alguns fatores escondidos, alguns fatores ocultos, dificultam muito isso, que é a flexibilização quantitativa, que a gente pode explicar mais adiante. Tem a questão do poder de compra do dinheiro, que não está ligado apenas na emissão, né, do papel moeda. Esse poder de compra que vai alterando de acordo com o câmbio. E acaba que, por esses desajustes e esses fatores ocultos, as pessoas elas já nascem ali na dificuldade financeira. É um país que tem uma economia muito específica, muito ampla e, ao mesmo tempo, com grandes oscilações. E quando a gente parte para essa relação das pessoas com o dinheiro, para essa dificuldade, para essa questão talvez até cultural, inerente ao jeitinho ali brasileiro, né? E eu entendo, enxergo que às vezes o brasileiro ele sempre cai em armadilhas porque ele pensa que está levando vantagem, né? Ele é competitivo, mas ele é um competitivo que ele quer ganhar de um jeitinho mais fácil, né? Então, essa busca pela facilidade, e às vezes talvez hoje também com essas questões de internet, né? De vendas online, de você ser lido pelo sistema e o sistema te entregar ali na telinha do seu celular o que o sistema sabe que você está querendo adquirir por causa do seu interesse. Isso também força muita gente a gastar o que não tem também, né? Ele quer ter um padrão de vida, mas ele é imediatista. Ele não consegue enxergar que tem que ter um planejamento, uma programação, todo um caminho para ele chegar naquele nível, naquele padrão de vida, né? Sim, a maioria das pessoas são assim, elas são imediatistas. Elas querem um resultado muito rápido. E com a globalização, né, com a evolução da tecnologia, o que se é apresentado para essas pessoas são promessas de dinheiro fácil. E o brasileiro ele tem esse negócio de trabalhar por conta e ele é trabalhador. O brasileiro, no geral, ele é muito trabalhador. E quando ele vê uma oportunidade desse tipo, ele quer alcançar.
Ele não quer ficar de fora. Um exemplo claro disso é que, com a evolução dessas mídias, desses canais de comunicação, toda a mídia social possibilitou com que pessoas trabalhassem de casa fazendo aquilo que elas já fariam de graça. Então, essas oportunidades as pessoas abraçam. E, por outro lado, tem aquelas pessoas mal intencionadas que acabam criando meios para chegar até essas pessoas que querem outra frente de ganho, outra fonte de renda. E é verdade, isso aí é um pouco delicado até entrar nessa questão, porque tem muita promessa de dinheiro fácil aí, a pessoa vai ver, ela já gastou aquilo que ela não podia, poucas economias, e tem até dados, né, que hoje 66% a 67% de todas as famílias brasileiras têm algum tipo de pendência, têm algum tipo de dívida. Então é um volume muito alto de pessoas que são endividadas. Esse endividamento, ele muitas vezes ele vem, acredito que pelo ímpeto, pelo imediatismo aí, igual nós falamos. Uma pequena parte disso talvez tenha vindo por imprevistos realmente justificáveis, né? Digamos assim, às vezes um problema de saúde, às vezes uma questão, né, sei lá, um acidente, perdeu um emprego e aí não conseguiu, né, recuperar e voltar para o mercado de trabalho a tempo. São coisas que aí às vezes você entende, mas nós nitidamente é uma parcela muito grande da população nessa condição, né? O que não é bom para a economia de forma geral. Não é bom. Não é bom porque cria-se um vício. As pessoas acharem que esse endividamento é normal. E não é. As pessoas precisariam ter mais controle financeiro, tanto na parte educacional quanto na parte emocional. E são coisas distintas, né? Às vezes a pessoa ela até entende muito de finanças, mas o emocional dela é fraco. Então, se ela for para uma renda variável, a pessoa vai sentir até mal-estar durante o dia com essas oscilações da renda variável. Mas a grande questão que a gente precisa voltar um passo atrás para explicar é um termo mais técnico, mas vamos popularizar ele aqui, que é o princípio da entidade contábil. A maioria das pessoas e empresas, que eu já dei consultoria, mas vamos partir só para as pessoas físicas, vamos partir só para o brasileiro em si, como que ele controla o seu dinheiro. Ele tem muito hábito de misturar o dinheiro da pessoa física com a pessoa jurídica. Ele pega o dinheiro dele, ele coloca na empresa, e quando a empresa dá um lucrinho, ele arranca tudo, não deixa a caixa para girar, e ele acaba gastando e virando um ciclo aí que ele não consegue controlar. E voltando àqueles fatores ocultos que eu disse, ele não tem uma noção real do quão o impacto de uma inflação tem no negócio dele. 4 anos atrás, um saco de cimento, por exemplo, a gente conseguia comprar R$3. Hoje, se você pegar na promoção por 26, tá legal. Então, essa flexibilização quantitativa, esses fatores ocultos misturados a essa falta de conhecimento, que o brasileiro tem, tanto na parte educacional como emocional, faz com que esse ciclo de endividamento aumente. E as compras por impulso também, né? Isso aí é uma coisa também que às vezes a pessoa não está precisando de uma coisa, mas não pode ver nada. Ela não pode ver nada que quer. E as pessoas têm as suas particularidades, né? Eu entendo assim que hoje se vê muito desses coaches, gurus aí na internet fazendo promessas disso, promessas daquilo. Lidar com dinheiro não é um negócio tão simples quanto parece. E como as pessoas querem aperfeiçoar isso, a gente tem que entender também que assim, a maior parte da população vive com salário mínimo. E você ter uma disciplina para cuidar em cima de valores menores é mais delicado ainda. Para chegar até essa pessoa, dizer para ela como que ela deve fazer, por que ela deve fazer e o que pode impactar na vida dela em longo prazo. Eu encaro a maior dificuldade hoje o imediatismo. As pessoas querem resultado para agora.
o mundo está corrido, né? Girando a mil aí, as pessoas não querem ficar para trás. Tem uma conta que eu gosto de fazer, mostrando para os veterinários que quando eles têm um planejamento de carreira, dificilmente eles não vão ser veterinários bem-sucedidos. Lógico que desde que prestem um serviço de qualidade. De uma forma simples, se um veterinário ele tiver conquistar ali 15 clientes por mês só, ele precisa de trazer 15 clientes por mês para ele. Em 10 anos ele vai ter 1.800 clientes. Se você colocar um gasto médio de R$500 por cliente anual, só aí ele já vai ter um faturamento de 900 mil anual. Então vamos baixar um pouquinho para dar uma realidade melhor ainda. Se ele fizer 10 clientes, 600 mil. Então, é uma construção de carreira 10 anos. É claro que não é 900 mil reais de lucro para ele colocar no bolso. Ele vai ter as despesas fixas dele, ele vai ter os custos para a execução do serviço, né? Ele tem os equipamentos que ele precisou de comprar. Ao longo desse tempo, ele está construindo uma estrutura. Mas eu gosto muito de falar que ele vai ser um profissional realizado se ele fizer isso, né? Por quê? Porque ele teve um planejamento de carreira. Mas muitas vezes o que a gente vê os veterinários fazendo eles vêm, trabalham em um local aqui 6, 7 meses, aí ele sai e muda de local. Ele não vai conseguir levar os clientes dele, porque muitas vezes o cliente está ali por questão de região, é mais próximo, o local que ele estava trabalhando tinha uma estrutura bacana também. Habilidade no local, né? Aí ele muda, fica mais 7 meses, 1 ano nesse outro local e aí depois ele muda de novo. Aí ele acha que o problema está na cidade. Aí ele muda de cidade. Aí quando ele mudou de cidade, ele perdeu foi tudo que ele fez ali durante aqueles 2 anos. Aí ele tem que começar tudo do zero de novo naquela outra cidade. Claro que existe aquele profissional que estuda, se capacita e tal, e depois vai arrumar um concurso público, ele vai entrar numa empresa que já tem uma clientela estruturada, e aí ele vai conseguir ter um ganho imediatista um pouco maior, mas nada se compara a ele fidelizar, cativar e aumentar a cartela de clientes dele. Fazendo o quê? Um trabalho de qualidade, atendendo bem o seu cliente, pagiando o seu cliente, porque o cliente quer ser pagiado, né? Tratando bem o paciente. Então, extrapolando aqui da veterinária, voltando para a população de maneira geral, eu acho que falta muito planejamento, né? A pessoa não tem um planejamento de gastos familiares, ela não consegue prever aqueles gastos ao longo do mês, ao longo do ano, ela não separa uma reserva. Qual é o seu contraponto? O que você acha? Você está bem inteirado do assunto, hein? É verdade, a falta de planejamento é o vilão da história aí, porque eu utilizo uma planilha desde 2004. Eu utilizo a mesma planilha. E você tem todos os dados desde você enxerga a sua evolução ali? Eu não tenho preciso de um pouco antes, mas de 2004 para cá eu tenho tudo preciso. Tudo que eu gasto, tudo que tem em frente de ganho, tudo ali. Mesmo alguns profissionais que tiveram a oportunidade de estudar sobre essas finanças, alguns deles até já passaram por desajustes, justamente por questões de eventualidades, né? Hoje eu costumo dizer que é muito importante que aí, qualquer pessoa que estiver assistindo precisa ter um bom planejamento. Ela precisa ter ali a sua reserva de emergência e a sua reserva de oportunidade e a sua reserva de eventualidade. Eu costumo dividir em 3. O pessoal fala, tem que ter uma reserva. Não, é melhor ter 3 reservas diferentes. Porque como você citou lá no começo, acidente pode acontecer, uma enfermidade pode acontecer. Essas eventualidades não tem como a gente prever. Tem como a gente se preparar para elas. Quando você se prepara ali financeiramente, você tem a capacidade de resolver esses problemas de forma mais fácil com a sua parte emocional em dia. Você não vai ficar desesperado. Eu não tenho de onde eu vou tirar. A pessoa
já cria um desespero nela. Então, esse controle financeiro ele é muito importante. A sugestão é sempre essa. Você tentar economizar pelo menos 10% do que você ganha. As pessoas dizem, mas como é que eu vou começar a investir com, vamos lá, R$40, R$30? R$20 é o suficiente para a pessoa começar a criar bons hábitos. A grande questão disso tudo não é só o montante de dinheiro que você vai conseguir economizar, fazer com que seu patrimônio cresça, potencializando esses investimentos, mas sim a sua capacidade de criar bons hábitos. Essa é a parte mais importante, porque aí você pode ganhar 10, 20, 30, 40, 50, 60 mil. Se você não tiver esses bons hábitos, você vai desperdiçar o dinheiro sem conseguir enxergar. E é aí que escorre, né? Agora, tem muita gente que tem dificuldade mesmo de ter, talvez, a disciplina, né? De lançar tudo. De estratificar esses lançamentos na planilha. Isso é gastos com alimentação básica, isso aqui são gastos com saúde, isso aqui são gastos com energia, água, aluguel, prestação da casa, enfim. Tem que ter isso separado para você conseguir fazer. Seria igual uma empresa mesmo, né? Você tem que saber para onde o dinheiro está indo ali e tal, né? Estratificado. Sim, tem uma parte também que é muito particular de cada pessoa, que muitas pessoas não se sentem confortáveis em abrir isso para um profissional, por exemplo. Porque na dúvida, quando você não sabe nada, você tem que procurar um profissional ou alguma forma de obter esse conhecimento. Hoje em dia nós temos a internet, que se você souber usar as pesquisas e filtrar certinho, você tem muito conhecimento, né? E sim, tanto a pessoa física como jurídica, elas funcionam da mesma maneira. Então, se você está disposto a controlar tudo o que acontece na sua empresa, controlar na sua vida pessoal é muito mais simples. Porque é muito difícil uma pessoa recorrentemente, todos os dias, ter mais de que 2, 3 gastos. São 2, 3 lançamentos que te cria bons hábitos. E quando você olha para aquilo, você vê a evolução, poxa, que legal, eu consegui seguir esse conceito e sair de uma dívida ali, eu estou muito na realidade do brasileiro. Para muita gente, R$300 de dívida é uma dívida altíssima. Faz toda a diferença, sabe? Para quem ganha um salário mínimo, por exemplo. Então, é bom que esse conhecimento e essas práticas cheguem também até essas pessoas. Porque se a pessoa conseguir pagar minha dívida de R$300 e conseguir juntar. Claro que ninguém precisa se nivelar por baixo. A prosperidade está aí para todo mundo. Eu quero muito que todo mundo dê certo, que todo mundo consiga ter uma vida financeira legal, que a pessoa possa dizer, eu quero só chegar e fazer um churrasco fim de semana. Que a pessoa tenha essa liberdade para chegar e fazer isso. Eu quero tomar minha cerveja. Ótimo. Eu estou juntando dinheiro para fazer uma viagem. Tudo depende muito do seu objetivo. E do planejamento que você fez para chegar até lá. Com certeza. Planejamento é fundamental. Quero fazer um churrasquinho todo final de semana, você tem que saber de onde que vai vir esse dinheiro, né? Eleger suas prioridades. Sem dúvida. E assim, pessoa que quer prosperar, ela tem que, de alguma forma, criar várias frentes de ganho, várias fontes de renda. Se ele tem só uma fonte de renda, é muito arriscado ela se planejar para algo maior. A pessoa tem um salário, ela quer se planejar para viajar, eu quero conhecer Dubai, é coisa da minha vida, sabe? Mas, chega lá, isso é um exemplo claro, tá? E real. A pessoa queria mesmo ir para Dubai, perdeu o emprego, em vez dela segurar a onda, eu vou depois, ela antecipou esse sonho dela e foi. Então, assim, com a viagem paga, ela ainda assim gerou muita dívida, porque não se planejou. Ela se planejou até um ponto, mas não seguiu o planejamento. Então, esse é um caso real que eu dei uma consultoria. E as pessoas, assim, pecam na antecipação do sonho, na antecipação daquilo que elas querem. Isso daí é bem interessante, porque quando você se programa, você começa a juntar o recurso, você pode aplicar esse recurso, que vai te gerar uma renda em cima do recurso, para quando você chegar no seu objetivo, você realizar. Quando você antecipa,
É o contrário, né? Você antecipou, você viveu aquela situação, aquele sonho, aquele desejo que você tinha, porém, você vai pagar juro em cima disso. Então, se dentro de uma programação isso te custaria R$10.000, dentro de um financiamento e antecipação isso vai te custar 25, 30 mil reais. Porque nos 10 mil você aplicou, sei lá, 8 e 2 vieram de renda do próprio recurso. Mas quando você antecipa, você vai pagar um juro alto e aquilo vai sair por 2, 3 vezes o valor que você tinha planejado, né? Geralmente as pessoas fazem muito empréstimo. As pessoas fazem muito empréstimo. Ou para comprar veículo, ou para viajar. Isso é muito comum. Parece que não, mas é muito comum. E realmente é uma daquelas armadilhas que eu falei. É muito difícil você ter um dinheiro aplicado que te dê uma rentabilidade que chegue aí a 40% dos juros que você paga quando você pega um dinheiro com alguma entidade. Geralmente os juros que você paga é 5, 6 vezes mais alto. Então, eu acho que no geral é mais a falta do conhecimento em si de viver ali no limite. Tem pessoas ali que vivem no limite. Não deve nada, mas também não sobra nada. Sabe? E isso é uma situação perigosa. Por exemplo, isso é uma coisa que é inevitável falar em qualquer lugar que eu vá. Quem tem dinheiro guardado em poupança, ele pelo menos ele não está endividado. Mas esse dinheiro está perdendo o poder de compra a cada dia que esse dinheiro fica lá. Porque não consegue concorrer com a inflação. Né? Então, se a gente tem essa economia que oscila tanto, hoje a Selic está em 12,75, foi a última reunião do Copom. Está uma rentabilidade legal em cima do CDI. Tem rendas fixas nesse momento que são muito viáveis. E você consegue investir nessas rendas a partir de R$5, R$10. Isso é algo que realmente qualquer pessoa no Brasil hoje que tem um salário, que trabalha por uma renda, consegue economizar. Eu sei que é muito difícil, por exemplo, para um pai de família que paga aluguel, que ganha salário mínimo. Mas aí também tem todo um processo evolutivo por trás disso. Né? Vou contar uma história aqui de uma senhora que eu conheci. Ela, com 4 filhos, foi abandonada pelo marido. Ela é empregada doméstica. Na verdade, diarista. Ela não tinha carteira assinada? Não. E 60 anos, sofrendo muito preconceito, que o país tem esse viés. Né? Tem pessoas de todos os tipos. Tem pessoas que estão em momentos bons e momentos ruins, que às vezes não têm a cumplicidade com o próximo. Você me ajuda? Eu tenho escutado muito isso nas rádios, na televisão. E é uma coisa nova, ninguém que eu conheço sabe o que é isso. E eu estou falando de 2013, 10 anos atrás. Hoje é uma senhora que educou 4 filhos, tem filhos na universidade, foram muito bem educados, com uma renda de diarista, 70 mil em conta. Disciplina. Planejamento. Muitas vezes trabalhar horas a mais. Diarista, ela faz uma faxina ali de manhã, depois vai fazer outra à tarde. Né? O que às vezes a gente entende que não dá, né? A pessoa, às vezes, ela tem sonhos ali, ela tem anseios, a renda dela, às vezes, não vai permitir aquilo, mas se ela escolher 2 dias para ela fazer um trabalho extra fora do horário, ou um final de semana por mês para ela fazer um trabalho extra, esse extra, se ela estava vivendo sem ele, esse extra ela consegue poupar e investir. Né? E a gente fala sobre investimentos hoje, claro, realmente a maioria da população não tem essa intimidade com esses investimentos. É verdade. A renda fixa hoje é um momento bom, mas nem sempre foi. Se for pegar uma taxa de juros aí, igual estava há uns anos atrás, de uma Selic a 4%, não fica tão atrativo. Então as pessoas começam a migrar esses investimentos. E hoje as coisas são muito amplas, né? As possibilidades, as oportunidades. Qualquer pessoa consegue.
Eu sei que é difícil começar, independente assim do quanto você tem de faturamento, de renda, mas a pessoa que vai criando esses bons hábitos, ela entende que ali cada centavo faz diferença. E a gente olhando assim hoje, quais são as possibilidades, as melhores possibilidades, né, de ganho, de investimento do dinheiro? A gente conversa muito e eu sei que você aplica seu dinheiro aí em diferentes áreas, né? Onde você aplica seu dinheiro? Tá, vamos lá. É muito importante diversificar sem pulverizar, né? Às vezes, vou dar um exemplo aqui. O pessoal vai para a bolsa e compra 50 ações, 50 ativos diferentes, 50 empresas diferentes e não consegue acompanhar. Isso é renda variável, ela precisa de um acompanhamento. Aí na renda fixa você tem o pré-fixado e os pós-fixados. Tá, vamos lá. Hoje, eu acho importante que as pessoas entendam esses vários tipos de investimentos que elas podem fazer. Para quem está começando, é bom estudar um pouco e começar realmente pela renda fixa. Começar a entender aquilo ali que tem um baixo risco. Então, quanto menor o risco, menor o seu prêmio. Quanto maior o risco, maior o seu prêmio. Então, você tem quais possibilidades hoje de investir? Ou não, né? Sério, tem o risco de não ter, né? Tem um risco de Quanto maior o risco, maior o seu prêmio. Compensação é maior a queda também. Né? E ali no baixo risco é muito difícil dar um problema. E quando dá, você tem a proteção, por exemplo, do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E vamos lá. Então, você tem a possibilidade de investir num negócio seu. Às vezes, ele não precisa ser muito caro. Às vezes, a pessoa fala, eu preciso de uma outra fonte de renda. Se ela pôr esse dinheiro numa renda fixa que ela não tem conhecimento, às vezes, ela consegue montar um negócio. Às vezes, a pessoa ela é ótima em fazer uma pizza, uma mini pizza. Então, ela pode investir num negócio. Então, investir em negócio, você tem um retorno maior porque você tem um retorno sobre a sua mão de obra, sobre as suas horas, né? Você pode investir na renda variável, que nada mais é que comprar empresas, né? Em vez de você montar a sua empresa, você vai lá e compra frações dessas empresas que estão listadas na bolsa. O que te possibilita investir em produtos, na geração de produtos, na geração de empregos. E esse investimento vai te trazer um retorno em forma de bonificação, dividendos, juros sobre capital. Na renda fixa, você pode se basear um LCI, um LCA, por exemplo, que você vai investir, né, no setor imobiliário, no setor de agronegócio. O que é LCI, LCA? LCI é letra de crédito imobiliário, que você investe no setor imobiliário, você vai comprando essas LCIs e o banco utiliza esse recurso para fazer o financiamento imobiliário. E o mesmo acontece com o LCA, que é do agronegócio. Você investe para o pessoal, para essas entidades investirem no agronegócio. E você tem a sua recompensa depois de um certo tempo. Legal de LCI e LCA, que você está isento de imposto de renda. Então, quem já não declara, não tem problema. Quem declara não vai pagar por isso. Tem outras fontes de renda também que você pode investir, que seria Tesouro Direto. Tesouro Direto é tudo que é vinculado ao governo. Então, se você comprar títulos do governo, o governo vai te remunerar em longo prazo também. E esses títulos do governo servem também para ajudar a financiar as atividades do governo. Então, é um caminho. Assim, a poupança é aquele dinheiro que você deixa economizando ali, que você vai ter um giro rápido, talvez, mas quando você coloca o dinheiro na poupança, para ela render é só depois de 30 dias. Então, se chegou lá no 29º dia, você tirou o seu dinheiro, já não vai render. Entendeu? Então, assim, o que eu faço hoje? Eu tenho investimentos na parte imobiliária, que eu acho muito importante. Nas contas dos investidores, dos analistas, morar de aluguel é mais barato que pagar um financiamento. Tem muitas variáveis quando se diz isso, sabe? E num determinado período, quem sabe usar o dinheiro é verdade. Morar de aluguel, você economiza bem mais do que ir lá e construir uma casa. Primeiro que você tem, vamos supor, se você tem um dinheiro para construir uma casa, você está com a liquidez na sua mão, investida, né? Mas eu, por exemplo, eu não tenho o perfil de ficar mudando. Se eu for morar de aluguel e por alguma eventualidade eu já me instalei ali, já estou legal com as minhas coisas, aí o proprietário, depois de um ano, fala, vou precisar da casa porque eu decidi que vou morar lá.
Então, essa mudança para mim é um transtorno. Então, tudo depende muito de como cada um se planeja e conduz a vida. Mas o que eu acho melhor para investir hoje em negócios, se eu tenho investimento em negócios, que eu acho que vale muito a pena, que é um retorno maior, porque conta com a mão de obra. Renda variável, quando você adquire uma experiência, é muito bom, o retorno é bom, só que você tem que ter uma educação financeira e uma inteligência financeira. O seu emocional precisa estar em dia. Por exemplo, a bolsa desaba aí, tem gente que arranca os cabelos. Sai vendendo, né? Sai, aí depois, a hora que subir, compra. Fica nessa. Eu não sou tanto hoje da renda fixa. Tá? Não sou muito hoje. Apesar de ter, não sou muito. Mas eu uso a minha renda fixa como reserva. Tanto de emergência, como de oportunidade, como de eventualidade. Tá? Então, esses três tipos de investimentos aqui são muito bons. Só que você precisa adquirir o conhecimento para ambos. Porque também não adianta você chegar e falar, meu patrimônio está todo aqui, eu quero um terreno em tal lugar. Poxa, mas não tem mais terreno lá. O terreno lá está valendo 100 mil. Mas não tem. Tem um lá, o rapaz quer 300. Você vai e compra justamente para suprir o seu gosto. Essa é uma dificuldade que as pessoas também, quando elas querem mesmo. Eu vou comprar um carro. Recentemente, um youtuber famoso aí estava chorando que comprou um carro de 2,5 milhões e estava arrependido. Né? Tudo bem que é só vender o carro, perde um pouco de dinheiro. Mas é o conceito que está por trás. Né? A gente não pode ser escravo do dinheiro. Quando você se torna escravo do dinheiro, você começa a fazer bobagem. O dinheiro tem que trabalhar para você. Exato. A hora que você começou a trabalhar pro dinheiro, aí a sua situação não tá legal, não. Não tá legal, não. E assim, o pessoal, mas eu não quero economizar porque eu não vou conseguir realizar meu sonho. Meu sonho é Ferrari. Pô, vai escalando seu sonho, cara. As pessoas acham que todo mundo que economiza, que aprende a lidar com dinheiro e investir, tem que ter uma Ferrari. Se o pessoal soubesse como é que é para manter uma Ferrari, né? Eu sigo alguns canais, não vou dizer nem que eu sigo, não. Às vezes a gente tá mexendo no celular, aparece aqueles videozinhos curtos assim, de pedaços e tal. Aí tem acho que o maior investidor em bolsa do Brasil, ele tem um Passat. O Luiz Barsi Filho. Tem um Passat Quantum ali, e perguntava pra ele, não, mas pra mim satisfaz, é um carro bom, me atende, não tô... Eu acho que tiraram a paz dele, viu? Que ele andava de metrô. Aí agora ele ficou famoso. Aí ficou famoso. Mas aí imagina, assim, o cara tem um patrimônio de 4 bi em bolsa. É muito dinheiro, né? 4 bi, pô. E começou pequeno, que começou há 70 anos atrás. Pegou lá um comecinho mesmo, os pratos limpos, né? Mas era, assim, se educou, foi evoluindo com o tempo. Agora, essa questão do aluguel que você tocou um pouco antes... Eu acho que isso é uma questão que ela merece análises personificadas, não é? Porque às vezes você tem alguém que está pagando R$ 1.100 de aluguel, a gente falou contra aqui financiamentos e tudo mais, mas às vezes essa pessoa consegue comprar um imóvel que ela vai pagar R$ 1.300 de parcela. Tá. Se essa diferença cabe no bolso, ela está pagando, teoricamente, R$200 para virar dona do imóvel depois, naquele Minha Casa Minha Vida lá de longo prazo. Claro que aquilo ali tem que ser um valor que ela tenha dentro do planejamento orçamentário. Se ela não tem um perfil empreendedor, se ela não tem um perfil de investir em outros negócios, se ela, né? Por quê? Porque os 1.100 de aluguel ela já está pagando. Aí vai ficar lá 200 de diferença. Eu não tenho casa própria. Eu invisto meu dinheiro nos negócios. Na VetPet, em crescimento de negócio, em abrir, igual a gente já tem lá 3 unidades, em trazer equipamentos novos, em modernizar, em prestar um serviço de qualidade melhor. Acho que eu preciso melhorar um pouco a diversificação de negócio, apesar de que eu tenho outras rendas, né? Eu faço consultoria em avicultura, tem até bastante consultoria, mas eu não tenho imóvel. Porque pro padrão que eu moro, eu já fiz as contas e para mim hoje não vale a pena.
E o que eu expliquei no começo é que cada caso é um caso. Então, a gente tem que deixar isso claro. Eu não sou contra o financiamento, não. Pelo contrário, eu sou a favor. É que muitas das vezes as pessoas confundem financiamento com empréstimos. E são coisas distintas. É que o que eu quis dizer é o seguinte. Quando uma pessoa está pagando um aluguel de 1.100, mas ela tem o valor, vamos supor, vamos pegar uma base de uma casa aí, o Minha Casa Minha Vida, no limite, vamos pegar no limite de 350 mil hoje. Sou muito a favor do financiamento. Ele, apesar de que essas oscilações também fazem com que... Por que é importante o planejamento? Porque a maioria das pessoas que querem fazer Minha Casa Minha Vida não tem dinheiro da entrada. Isso aí está claro para todo mundo. As pessoas com quem eu converso, que me procuram, o grande problema é a entrada. Ah, mas como funciona essa entrada? Entendeu? Então, eu sou muito a favor. Mas para uma pessoa que tem 350 mil hoje para investir e pagar um aluguel, ela não quer se descapitalizar e investir 350 mil numa casa. Mas muitas das vezes essa própria pessoa vai e faz um financiamento. Tá? Eu não sou contra, eu sou muito a favor do financiamento, contanto que você se planeje. Porque a casa é sua depois que você paga a última prestação. Até lá ela não é sua. Até lá é tipo um leasing, né? Você está pagando, só vira seu a hora que você completa. Mas você paga com a sua mentalidade, com o seu psicológico mais tranquilo do que tá pagando um aluguel. Por conta dessas variáveis, tá? Então, assim, vai muito de pessoa para pessoa. Você citou o seu caso aí. Na hora que a pessoa sentir, quando ela tem já todo esse caminho traçado de planejamento, de investimentos, que ela quer ter um lugar dela, que é o meu caso, aí eu vou trabalhar para ter esse lugar que me atenda. Que é igual eu já tinha te falado antes, que é criar minha codorninha, né? Uma pequena horta, uma mini fazendinha ali para poder te dar uma qualidade de vida que te atenda. Entende? Então vai de pessoa para pessoa. Por exemplo, uma pessoa hoje que ela tem um casal, vamos pôr um casal aí, que em média de 30 anos, que cada um ganha ali um salário e meio, são 3 salários. Você se enquadra ali numa renda de Minha Casa Minha Vida. Para eles é ideal, sim, fazer um planejamento, juntar essa entrada e comprar o imóvel. O imóvel não é um dinheiro desperdiçado, o imóvel vale muito a pena. E se esse casal se educar um pouco mais, eu estou citando um exemplo do casal, mas pode ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer tipo de pessoa. Claro que tem um limite de idade, né? Porque os financiamentos cobram isso, né? Uma pessoa mais idosa dificilmente vai conseguir fazer um financiamento por questões do controle de expectativa de vida. Mas se esse casal se aperfeiçoar um pouco mais, entender como que ele vai amortizar o financiamento, para eles é melhor ainda, né? Porque, não entrando em viés político aqui, mas o governo já fez muita coisa sim para beneficiar e ajudou a população mais carente. Todos os governos. A gente sabe que tem muita coisa errada, mas todos os governos fizeram. Teve boas propostas, sim. E isso ajudou muita gente, tanto no passado e pode ajudar agora. E eu acho também o seguinte, que às vezes hoje a sua condição é comprar este imóvel aqui. Compra. Não é? Compra, paga. Aí se você se educar, se você tiver disciplina suficiente, aí você vai ter ali o seu 13º, aí você vai ter uma outra renda que às vezes você consegue fazer a mais para você vir antecipando ali parcelas e tudo mais. A cada 2 anos, se não me engano, você pode utilizar ali o seu fundo de garantia. Daqui a pouco você quitou esse imóvel. Perfeito. Aí você não era o imóvel que você queria, mas hoje você tem um imóvel como moeda de troca, patrimônio, para você fazer um novo salto. O pessoal... Você já criou uma disciplina, então você vai ter mais facilidade de conseguir juntar o recurso para você falar, agora eu quero trocar essa casa ou esse apartamento num outro que é o que eu gostaria de ter. E ficou mais próximo, né? Bem mais próximo, se você quiser ir direto para aquele, talvez você vai se sacrificar num nível que você... Isso aí foi uma dica genial. O pessoal pode pegar aí, porque foi extremamente inteligente. Existem muitos conflitos de informação no mundo de hoje. Por quê? Porque as pessoas têm perfis diferentes, para elas uma coisa funciona, mas para outra talvez não funcione. É por isso que eu falo que as pessoas, independente de qual seja o seu faturamento, suas fontes de renda,
É só ela se planejar que em algum determinado momento ela vai tomar uma decisão para aumentar o patrimônio dela, para acumular patrimônio e potencializar esses investimentos. A gente citou de 350, mas poderia ser o Minha Casa Minha Vida de cidades acima de 100 mil habitantes de 210, ou abaixo de 100 mil, 190 mil, a pessoa se programando. E parece bobo, mas vamos lá, mas um exemplo mais básico aqui. A renda passiva, ela é muito boa. A renda passiva, ela é tão cumulativa e ela te desafoga tanto que você não percebe, mas o seu patrimônio está ali crescendo exponencialmente. Para quem trabalha muito e sabe lidar com o dinheiro, juntar... Eu estou falando de uma situação muito popular, tá, Paulinho? A gente já é conhecido, então vamos ser mais transparentes. É muito... Esse negócio de chegar na televisão, no YouTube, falar, eu quero o meu 1 milhão, eu quero meu 2 milhões, eu quero meus 10 milhões. Cara, isso está muito fora da realidade. A pessoa tem que escalar o passo a passo ali. Para algumas pessoas é fácil fazer 1 milhão. É claro que é. Mas para a grande maioria não é. Então vão trabalhar com valores reais. Quando um trabalhador comum consegue juntar 10 mil reais, ele fala, eu vou comprar uma moto para deixar aí para eu fazer as coisas. Ou eu vou pôr numa renda fixa que vai me dar ali 100 reais por mês. Mas esses 100 reais por mês, ele abate uma conta de água. Quando você chegar a 20, ele já não está te dando 100. Talvez ele te dê um pouquinho mais de 200, né? Que é o dobro. Talvez te dê 212. Aí já vai internet e água, saneamento. Se ele chega a 30 mil, já são 300 e poucos reais. Bem investidos, né? Porque se for poupança é bem menos. Mas ali, nessas condições, a pessoa deixa de ter outros custos, outras despesas, entendendo que aquela renda passiva ou ela pode se acumular, ou ela pode suprir alguma despesa que você tem recorrente. Então, a renda passiva é muito boa, só que as pessoas não estão se planejando para chegar nesse nível. Entendeu? No caso, por exemplo, a gente trabalhando aqui, tem tutores ali e tudo mais, tem os veterinários, então, olhando bem para essa classe de veterinários, né? Os veterinários, eles têm uma renda um pouco maior. A realidade do veterinário hoje não é fácil, né? O Brasil tem 536, se não me engano, escolas de veterinária no país. Se você isola o Brasil, tira o Brasil, o resto do mundo todo tem 300 e poucas. O Brasil forma hoje cerca de 25 mil veterinários por ano. Então, ele é um mercado que hoje ele está muito competitivo e ele está passando por um momento ali de crise mesmo de identidade. Você tem veterinários que se formaram e vão trabalhar e não estão conseguindo fazer um salário e meio. Você tem veterinários que se especializaram, correram atrás do conhecimento e que aí chegam e têm uma faixa de renda um pouco melhor. Mas é porque você tem muita gente entrando. E aí é onde, lá no início do Petcast, eu falei que tem que ter um plano de carreira. Ele tem que programar a carreira dele, ele tem que entender que ele vai passar por isso nesse momento. E não é vergonha para ninguém trabalhar, fazer renda extra, né? Eu conheço veterinário, por exemplo, que é muito bom no que faz e toca. Vai na noite e toca. Tem veterinário que é muito bom no que faz, mas que também presta um serviço numa outra área que é uma área totalmente digna. Todo trabalho é digno, né? E ali ele está fazendo isso e está construindo a carreira. Às vezes ele tem um consultório dele e faz plantão em outras clínicas para complementar a renda e essa fase de crescimento dele. A gente pensando nesse pessoal, pensando que eles têm ali um nível de renda um pouco maior, mas que também, até pela formação, até por tudo que envolve, pela expectativa que é criada enquanto se faz uma universidade, porque no Brasil foi vendido que o legal é ser doutor, né? E a gente vê hoje pessoas que não estudaram e que têm rendas bem elevadas, né? Não preciso de... Próximo a mim aqui, eu consigo olhar e pensar em 3, 4, 5 pedreiros aí que tiram lá, trabalhando bastante, seus 4, 5 mil.
por mês. Então, tem essa questão que veio, né, da propaganda da sociedade, do pai e da mãe, não, você não vai fazer isso, você vai estudar. Isso criou uma certa rivalidade, uma certa classificação de trabalho que subestima alguns, né, e superestima outros. Mas trabalho é trabalho, né? Você conseguir trabalhar, isso já é ter saúde para fazer isso já é muito bom. Mas esse veterinário, ele tem essa vaidade, às vezes. Ele tem essa sensação de que ele não está sendo valorizado de forma adequada e talvez ele não tenha disciplina no uso do dinheiro dele e ele fica frustrado porque ele não está conseguindo fazer nada. Para você que faz esse tipo de consultoria, por exemplo, que eu sei que você faz, e aí não sendo especificamente do veterinário, isso é algo que acontece com muita frequência? Acontece com muita frequência em todas as profissões. Como eu falei, tem muitas variáveis que a gente pode tentar montar uma equação e ainda assim não chegar a um consenso. Por quê? Eu sempre vou dizer isso. A educação sempre vai ser o melhor caminho. Ela te possibilita ser um melhor cidadão, ser um melhor profissional. E te possibilita entender mais de todo o ciclo que você vive. Meio social. Tá? Então a educação para mim vai ser sempre o melhor caminho. Quando você dá início à sua fase de construir o patrimônio, de trabalhar, como você disse, com saúde e tal, a maioria das pessoas já começam vendendo o seu tempo de vida. Vendendo suas horas, e com essas horas ele vai receber um salário, o que é muito comum. Essa vaidade tem em todo mundo. As pessoas que... É muito difícil encontrar uma pessoa que não queira sempre mais daquilo. Pô, mas eu vivo num sistema capitalista. Eu preciso do dinheiro. Pô, mas eu sou um veterinário. Estou citando só um exemplo, tá? Eu estudei muito para chegar até aqui. Mas muitas outras pessoas estudaram também para chegar até ali. E o sucesso financeiro é só uma parte do sucesso em si. Às vezes a pessoa não está tendo a renda que ela deseja para o momento, mas ela está fazendo o que ela gosta. Aquilo está trazendo um bem-estar muito grande para ela que está possibilitando que ela crie outros mecanismos para ter mais renda. Eu acompanhei muitos casos de perto, dando essa consultoria, e eu percebi que o sucesso financeiro ele tem em todas as classes, em todas as formações. Tem muitos, por exemplo, eu vou citar o nome dele aqui porque eu adoro ele, que é para mim o maior stand-up do Brasil hoje, o Renato Albani. Ele brinca muito porque ele é engenheiro. Pô, engenheiro virou Uber. Por conta dessa concorrência. Mas às vezes não é o tino do cara ali, às vezes o cara não quer se especializar numa ponte, assim como um veterinário talvez não queira se especializar numa dermatologia. É o que você citou no começo, tem todo um processo de crescimento, de amadurecimento, de escolhas, de nichos, que pode fazer total diferença na vida de um profissional. Entende? Então, assim, todas as pessoas sempre vão... É muito difícil uma pessoa chegar no nível e falar, eu estou ganhando o suficiente aqui, estou feliz. Se dá uma rolada no TikTok ali para baixo, você vai ver que tem muitas pessoas fazendo esse tipo de pesquisa na rua. Você está feliz com o que você ganha? Você ganha quanto? A pessoa ganhando 20 mil, fala, estou infeliz, não é o salário dos meus sonhos, não. Para uma realidade do brasileiro... Mas muito dessa infelicidade com o salário tem mais relação com como você gasta o seu dinheiro do que com quanto você recebe. Sem dúvida. Claro que é... Mas, eu ia falar, claro, que é mais fácil para quem está com valor maior do que para quem está com valor menor, mas eu tô para te dizer que tem um limbo de faixa de renda que a pessoa se perde. Por quê? Porque ela estava numa faixa de renda, sei lá, vamos lá, até 3 salários ali, ela não tinha algumas expectativas. Ela ficava naquela faixa de renda e ela sabia de todas as limitações. E ali ela estava economizando o dinheiro dela e tal. Aí quando ela muda para uma faixa de renda que talvez vá ali de 3 até 15 salários, essa faixa é muito perigosa, né?
Porque nessa faixa você muda talvez de condição social e muda as suas aspirações, o seu padrão de vida, e você começa a ver que você pode no início comprar alguma coisa e aí você começa a conseguir comprar e aquilo te tira daquela disciplina que você estava naquela faixa anterior. E aqui você se perde. É aí que o problema começa. Não é? Eu não sei se você pegou muita coisa desse tipo, porque a hora que eu fui falar aqui é que eu lembrei. Falei, pô, eu mesmo tive dificuldade de adaptação e eu tenho dificuldade de controlar o meu dinheiro pessoal. Eu tenho. O da empresa, não. A empresa, você chega lá, tem DRL, a empresa tem fluxo de caixa, né? Tem as contas. Para fazer um investimento, eu faço conta do que tem que ser feito e tudo mais e tal. É lógico que o mercado tem oscilações e aí, de vez em quando, seu movimento caiu um mês que não teve nada. Você olha, você não sabe nem explicar por que não teve nada aquele mês, mas te dá um buracozinho ali no planejamento, mas você sabe que aquilo vai estabilizar, você sabe que a médio e longo prazo seu histórico é de crescimento, mas na conta pessoal eu tenho dificuldade, eu confesso, porque eu também estou naquele nível de brasileiro que às vezes ele não tem tanta disciplina no seu controle das contas pessoais. Tá, sem demagogia, mas falando a verdade, você já me mostrou sobre a sua empresa, realmente ela é bem redondinha. Mas eu acredito também porque, Paulo, você participou de toda a criação dessa empresa. Você conhece todos os processos lá dentro. Quando você conhece tudo a fundo, fica fácil você gerenciar. É fácil. Fica mais fácil. Não é fácil, eu quis dizer que fica fácil. Mas é mais fácil para você do que você contratar uma pessoa que não tem vivência nenhuma dentro da sua empresa, por melhor que seja esse profissional. O que eu acho da empresa, falando da empresa agora, né? O que eu acho da empresa é que uma decisão difícil que a gente tem é o momento de delegar. Porque chega um momento que a gente não consegue mais ter o controle de tudo e executar tudo, né? Principalmente da parte de gestão. Porque enquanto parte de veterinário, o tempo todo foram outros veterinários, eu nunca atuei como veterinário dentro da empresa. Mas o momento de delegar ele é um momento complexo. Por quê? Porque você está fazendo uma análise da empresa, você está enxergando o número da empresa, você faz a análise e coloca lá um custo de um gestor, de uma pessoa para colaborar com você, seja na área financeira, seja na área de sistema, né? Porque o sistema para veterinário é um negócio um pouco complexo, você tem que estar sempre analisando ele ali para evitar erros, seja na área da gestão ali. Aí você faz a conta, você coloca aquele profissional e você olha os números, o resultado, aí você tem uma dificuldade, fala, pô, será que eu consigo fazer isso? Aí às vezes você posterga e você começa a perder um pouco o controle e a qualidade do trabalho de gestão que você estava fazendo. Então, na empresa, essa foi a fase mais difícil que a gente passou, que foi a ampliação, né? Foram a terceira empresa associada à mudança de endereço da primeira empresa e a investimentos muito pesados. E aí, nesse momento, a gente começou a ter muito trabalho ao mesmo tempo. E eu vou falar para você que quase fiquei doido, né? Porque já não é tão normal e ainda quase fiquei doido. Mas é porque são momentos que exigem muito trabalho, muita dedicação, que você tem dificuldade de manter seus números em dia. E eu aprendi a me guiar por números na empresa. Então, quando eu comecei a não ter, às vezes, o controle total sobre os números, aquilo ali vai te dando uma sensação de que você não está sabendo o que está acontecendo e tal. Que é uma fase que a gente passou e agora a gente está, né, retornando com os controles dos números ali em dia, em tempo real, porque não adianta você ter um número de 6 meses atrás, a sua decisão já passou do prazo, né? E aconteceu isso com a gente, foi em cima dessa turbulência, mas bem conduzido, bem organizado. O fato de eu estar, igual você falou, dentro da empresa, ter criado a empresa, ter planejado ela de acordo com todas as situações, me fez ver hoje os números que a gente atualizou tudo, tal, me fez ver que eu tomei decisões corretas lá. Algumas erradas também, que eu paguei por isso, mas enfim.
Agora, na parte pessoal, eu tenho muita dificuldade. Nossa, a parte pessoal para mim porque envolve um monte de fatores, né? Tem o marido, tem a esposa, né? Tem filhos. Aí os filhos têm as necessidades deles, né? A esposa tem as necessidades dela, você tem as suas. E a gente... Uma coisa que eu procurei para mim e que eu olho e muitas vezes as pessoas estão fazendo é assim, meu pai não me deu condição de ter isso e eu sofri com isso, então eu não quero que meu filho tenha o mesmo sofrimento. Isso para mim é uma contradição muito grande. Por quê? Porque se eu estou fazendo isso é porque eu não tenho orgulho de quem eu sou hoje. É porque eu não acho que eu hoje sou uma pessoa realizada. Aí tem uma frustração em mim. Eu não penso dessa forma. Eu penso o seguinte, eu penso que dentro da forma como eu fui educado, com os valores, mas olhando para uma sociedade totalmente diferente. Meus filhos têm 12 e 10, eu tenho 40. Então são 28 anos de distância para cada fase da vida. Quando meu filho tinha 1 ano, eu tive 1 ano, 28 anos antes dele ter 1 ano. Minha filha, né, que é a mais velha. E hoje, a tecnologia, ela veio e eles têm acesso a muito mais informações do que o que a gente tinha também na época. Então, é uma sociedade completamente diferente. E o que eu tento incutir ali nos meus filhos são esses valores, mas não dá para você fugir, no meu caso, e aí vem aquela questão da faixa de renda que você se encontra. Então, a partir do momento que você está em uma determinada faixa de renda, você vai conviver, né? Seus filhos também vão conviver ali numa determinada... Eles precisam ter frustração, eu entendo que eles precisam ter frustração. Apesar de eu não fazer em casa um controle tão legal das finanças de casa, no sentido de não estar tudo ali planilhado e tal. Para falar que não tem controle nenhum, é o seguinte, eu prefiro pagar tudo no cartão de crédito, porque aí vem o extrato lá e eu sei o que eu gastei com cada segmento, porque lá, né, a hora que você vai acessa lá o aplicativo, aí tem quanto que eu gastei em... supermercado, tal. Tem um informativo ali que é por onde eu me guio mais ou menos de acordo com o que eu tenho de informativo na empresa também, que chega para mim bem estratificado. Mas eu tenho algumas coisas que eu entendo assim, os meus filhos precisam fazer um esporte. Os meus filhos precisam ter uma educação de qualidade. Se eles começam a ter algum tipo de dificuldade, eu preciso de alguém que dê suporte, porque eu não tenho tempo para isso. Tudo isso tem um custo que eu não abro mão. Eu também não abro mão de algumas coisas de lazer que eu preciso, porque eu tenho uma rotina muito pesada. Eu trabalho muito, apesar de parecer que não, mas eu trabalho muito. Por quê? Porque eu faço muita consultoria online, tem as coisas da empresa, a empresa funciona 24 horas, então eu estou 24 horas à disposição. Hoje o WhatsApp é uma ferramenta muito útil, mas que ele me obriga a trabalhar o tempo todo. Vou desligar o celular. Não, você desliga o celular, acontece algum problema na empresa que depende da sua decisão, como é que você vai fazer? Então eu não abro mão do meu lazer. Porém, dentro da nossa faixa de renda lá, como casal, eu acho que a gente anda direitinho, né? Eu só não tenho reserva. Saiu bem, né? Pessoal. Tá saindo bem por enquanto. Vai. Eu só não tenho reserva pessoal, porque a empresa ela tá no momento de pedir. Ela tá pedindo dinheiro, né? E a gente faz, né? Eu não sou o único dono, a gente faz os investimentos necessários, mas ela tá pedindo dinheiro. Porque o mercado de veterinária está mudando e ele está exigindo coisas para o crescimento. E não tem como fugir disso. Por quê? Porque hoje existem equipamentos modernos, tem necessidade de estrutura,
tem necessidade de profissionais de qualidade. E entrou concorrentes no mercado, né, colegas no mercado, que eles entraram meio perdidos. Eles não têm o conhecimento de gestão, eles não têm conhecimento financeiro. E eles fazem coisas que amanhã eles vão perceber que não era o certo, mas eles estão fazendo isso hoje. Então, é o melhor para hoje. É o que eles estão fazendo hoje. Então, assim, é o que eu tenho. Inclusive, o PetCast é uma forma de mostrar para o veterinário que a questão de gestão, a questão de investir no seu conhecimento específico. Então, o que eu sempre brinquei dentro da VetPet é: a gente investe em estrutura, vocês investem em conhecimento. Por quê? Porque amanhã, se você quiser ir, tudo que você investiu foi o seu conhecimento, ele vai com você, ninguém te tira. Não é? Então, às vezes amanhã a VetPet vai ficar pequena para um veterinário que voou e virou top, quer ir para São Paulo e vai para o hospital mais top do país trabalhar. Nossa, nós vamos ficar felizes, nós vamos bater palma. Fruto do investimento que ele fez no conhecimento dele. E nós aqui, nós temos que investir em estrutura. E os profissionais que estão investindo em conhecimento, eles me obrigam a investir em estrutura. Porque quanto mais ele tem conhecimento, mais estrutura ele precisa para executar o conhecimento dele. E isso tem um preço, né? Mas voltando, a parte pessoal eu tenho mesmo essa... eu não sigo a cartilha, eu tenho que confessar. Esse desajuste, ele acontece com a maioria das pessoas. É igual eu falei, não é nem falta de educação financeira ou inteligência financeira. É um desajuste. A pessoa não teve acesso àquilo ali e muitas das vezes também a nossa questão pessoal não é a prioridade. Às vezes você está tão envolvido ali com a empresa que você não consegue direcionar um pouco o olhar para aquilo que está um pouco mais seguro no seu meio familiar. Tem uma teoria aí que está rolando na internet que diz que hoje uma criança de 2 anos já está mais dotada de conhecimento do que o imperador romano de 2000 anos atrás. Ela está mais dotada, ela tem muito mais conhecimento que aquele imperador romano. Então, o mundo ele continua girando, ele continua evoluindo, as civilizações continuam evoluindo, claro. Às vezes dá 50 passos para trás para dar um para frente, o que é comum. Mas, vamos voltar lá. 25 anos atrás, que a gente já se conhece de vida toda. Né? A falta de dinheiro nos impediu de fazer alguma coisa? Jogar um futebol? Não. O dinheiro impediu da gente fazer alguma coisa na nossa geração? Não. Então, a tecnologia chegou e mudou muito isso. Né? O mundo se diversificou muito. E ele está um mundo um pouco delicado, porque acontecem coisas, às vezes violentas, que você fica com medo, tem uma segurança que você tem que trazer para o seu meio familiar essa segurança. Então, eu vejo que as pessoas elas estão dispostas a pagar por aquilo que traz muito mais segurança do que bem-estar. Entende? É muito difícil um pai hoje deixar um filho ir para a rua brincar. Não é igual na época que a gente ia. Né? E isso faz falta, a gente vê, é muito comum. Mas não é todo lugar que dá para fazer isso. E não estou falando nem de por conta de pessoas, com pessoas, às vezes, uma rua que é muito movimentada, quantidade de carro que cresceu de 20 anos para cá. Pô, parece que tem 10 carros por pessoa aqui em Lavras. O trânsito... Sabe? E é perigoso você deixar uma criança na rua. E o trânsito, e a gente está falando de Lavras, mas assim, as grandes capitais, isso já ocorre há muito tempo, né? Então, há muito tempo nas grandes capitais já não tinha essa possibilidade, cultura, né? Então, o pessoal morava em prédio, descia e brincava. Mas as cidades pequenas tinham essa possibilidade. E hoje não. Hoje mesmo cidades menores que Lavras, que eu visito. Pois é. Então, assim, pensa que o mundo evolui. Essas são variáveis que vão guiando a sua vida para outros rumos, entende? Então, assim, eu cito também que a questão é o seguinte. Quando o feijão sai de R$6 para 12 o pacote, geralmente uma família compra 5. Uma família de umas 5 pessoas compra uns 5 pacotes por mês. De 4 a 6 pacotes. Cara, para um cara hoje que tem uma empresa, que tem uma renda boa, não vai fazer tanta diferença. Mas para uma pessoa com a renda baixa, vai. É o que eu falo dos fatores ocultos da economia. Eu estou falando do feijão. Mas a gente já viu o tomate disparar, carne, combustível. Ovo.
Então, nós estamos falando ali do básico para essas pessoas. Assim, por que eu cito isso também? É mais um motivo que qualquer tipo de pessoa precisa se preparar, cara. Porque se um pai de família hoje que ganha salário mínimo e só tem essa fonte de renda, ele não se preparar, ele não se educar ali para ter uma reserva, se ele perder essa única fonte de renda dele, como que ele vai alimentar essa família? Entende? Então, assim, você no momento não está conseguindo se cuidar tanto no pessoal das suas finanças. Você tem um controle oculto. Você tem um ciclo ali na sua cabeça. Eu não tenho Você tem uma rotina. Eu não tenho a disciplina necessária, né? Eu acho que isso depende de uma disciplina, de você ter a planilha, de você lançar. E eu acho legal pra caramba, cara. Eu vejo, e isso faz uma diferença. Antes da gente começar aqui, a gente tá trocando informações aqui. Quando você coloca na planilha, você enxerga coisa que você não imaginava que você estava perdendo, né? Mas eu não tenho essa... Pode acontecer que daqui, na hora que a empresa dá uma aliviada, você conseguir. Não, acho que eu já estou pensando aqui, eu acho que eu vou pôr a Ana Luísa. A Ana Luísa é a minha filha, vou pôr a Ana Luísa para fazer a planilha do controle, ela já vai aprendendo, né? Pô, os dois. Aqui, mas o que eu acho bacana também falar disso? Porque, vamos voltar ao veterinário lá que você pegou. Educação sempre o melhor caminho. A pessoa está se especializando, está se construindo. Eu acho que isso não serve só para o veterinário, serve para todo mundo. A recorrência, a sua garra ali de estar pegando firme no seu trabalho, nos seus estudos, você está lapidando o profissional que você é, essa recorrência é que te traz prosperidade. Se a pessoa ficar pulando de galho em galho, eu acho muito difícil, sem recorrência, que ela tenha um resultado. Ela pode até ter um resultado, mas talvez não tão satisfatório. E olhando também para o mercado competitivo, por exemplo, o veterinário ele tem lá o ganho mensal dele. Desse ganho mensal, ele tem que estruturar, né, parte de reserva, parte de investimento, parte... Agora, o curso, a evolução, o conhecimento, o investimento em conhecimento, ele é um investimento, né? Sem dúvida. Investindo em você mesmo. Porque ele vai trazer um retorno. Você pega ali, são poucos dermatologistas no mercado, são poucos cardiologistas no mercado, são poucos neurologistas no mercado, são poucos neurocirurgiões, são poucos ortopedistas. Então, a partir do ponto que você investe no conhecimento, você vai agregar valor no seu atendimento. Então, você vai começar a receber um valor maior pelo seu atendimento. Né? Você se destaca no mercado. Então, isso é um investimento. Faz parte, talvez, se eu estiver falando bobagem aqui, você me corrige, mas faz parte do trabalho do veterinário e da gestão financeira do veterinário, ele distribuir a renda dele e ter um percentual dessa renda para ele investir no conhecimento que vai ser o que ele vai utilizar como trabalho. Ele pode investir só estudando em casa, lendo, se atualizando e tal. Pode, mas o título vai trazer um retorno financeiro para ele também. Então, acho que estudar é obrigação, mas o investimento na especialização, em você ser um profissional destacado do mercado, porque você forma 25 mil veterinários, mas você não faz 2 mil especialistas, você não faz 3 mil especialistas, né? Então, isso demanda um prazo. Então, você sai na frente, você bebe água limpa, né? Sim, quando você cita aí, a gente pode pensar no seguinte caso também. A gente precisa saber diferenciar o que é a nossa profissão e o que é o nosso negócio. Eu sou contador. Eu não exerço. Qual que é o meu negócio? Renda variável. Eu sou contador, eu exerço a profissão. Eu estou lá, fazendo os lançamentos, ou fazendo imposto de renda, ou eu sou um contador que estou ali no lucro real. Então, eu tenho só 4 empresas que eu cuido no máximo de 4 empresas. Que dá trabalho, no lucro real. Aí,
eu sou um contador, a minha formação é aquela ali, eu tenho meu salário por aquilo. Mas o que é o meu negócio por fora disso? O que eu invisto? Eu comprei, um exemplo, tá? Eu comprei 5 apartamentos e tenho uma renda complementar desses 5 apartamentos. O meu negócio é comprar imóveis e locar. Entende? Então é muito importante, assim, eu acho que a parte fundamental que você citou é o investimento no seu conhecimento. Isso serve para tudo, para mexer com dinheiro, para a sua profissão, para ser um melhor profissional em qualquer área que seja. Então, se você está investindo lá, estou investindo em você mesmo, mas eu estou estudando de casa, não tem importância, você comprou livro, você pagou a internet, já é um investimento. Entende? E o título, não tem como. Se a pessoa amanhã decidir que ela vai para a área acadêmica, ela vai precisar do título. Né? O cara pode ser o melhor profissional que for, mas ele tem que fazer um mestrado. Mas quando eu falo título também, é o título de especialista, né? Porque a veterinária está caminhando para isso. Então, amanhã, por mais que você tenha estudado, você vai precisar de ter o título da Associação de Cardiologia para você atender cardiologia. Você vai precisar. Isso vai acontecer na veterinária igual acontece, né, na medicina humana. Tem o título acadêmico também para ser professor e tudo mais, para seguir essa área, né, essa carreira. Mas eu vejo que muitos veterinários eles não estão olhando a carreira e planejando ela como pessoa física. Igual você falou, qual é o meu negócio? Não é? Aí tem lá, eu sou um empresário, eu tenho um negócio. Seu negócio é ser empresário. Dono de clínica, beleza. Dono de pet shop, beleza. Dono de posto de gasolina. Você é um empresário. O veterinário, ele é o negócio dele. O conhecimento dele é o negócio dele. Ele precisa de vender o conhecimento dele. Quando a gente fala vender, veterinário é muito avessa à venda, sabe? Você fala vender lá, todo mundo, não, eu não vendo. Gente, a gente vende o tempo todo. Né? Eu brinco ali que você foi ali, gostou de uma menina, você começa a se vender para ela. Ela tem que te comprar, porque se você não se vender para ela e ela não gostar de você, você não vai ter o que você quer. Então, a gente se vende o tempo todo, né? A venda no bom sentido. Então, o veterinário ele se prepara e ele adquire conhecimento e ele estuda, independente da forma, para ele fazer uma venda melhor, para ele atender melhor o paciente, para ele atender melhor o cliente. E se ele não souber transmitir para o cliente dele esse valor que ele agregou de conhecimento e de estudo, ele não vai conseguir que o cliente dele enxergue a diferença entre a consulta dele e a de um outro profissional que não tem aquele mesmo investimento. Né? Então, dentro toda essa estrutura, dessa questão pessoal, e isso daqui vai influenciar na parte financeira, porque ele não vai conseguir gerar valor e ele vai continuar frustrado porque ele tem aspirações, ele tem sonhos, ele tem desejos, mas ele não consegue atingir esses sonhos dele, primeiro porque ele não está com planejamento de carreira, com planejamento financeiro bem estruturado, ele não conseguiu fazer essas análises, e segundo, porque ele não está conseguindo produzir renda com o dinheiro que ele investiu no conhecimento. Porque ele não está conseguindo comunicar e se vender. E vender a qualidade do serviço dele para esse cliente que está ali, né? Na frente dele, muitas vezes, no momento da consulta. Sabe que isso acontece com todas as profissões, né? Eu vivencio muito isso ali, né? Ali dentro, tá? Você tem o melhor exemplo do que acontece normalmente na economia. Geral. No mercado de trabalho. E é assim mesmo. É dessa forma. As pessoas, elas têm essa aversão, mas elas não entendem que tudo é venda. Tudo. Você vende a sua imagem o tempo todo, a sua qualidade. E você acha que, por exemplo, a parte financeira, você ter essa disciplina, você ter esse controle, eu falando e não tem, né? Você ter essa disciplina, você ter esse controle, ele vai te ajudar a ter uma certeza de que você está entregando algo que é totalmente necessário? Eu te faço essa pergunta do ponto de vista do seguinte: se você tem ali todos os seus controles, você está vendo que parte do seu dinheiro está sendo investido em ganhar conhecimento, você está olhando aquilo ali e você planeja que lá na frente você quer ter o seu desejo, sua qualidade de vida, você tem esse planejamento. Mas o investimento que está aqui,
Quando você aprende que isso daqui é um investimento e que isso daqui é para agregar valor no seu atendimento, independente de ser veterinário ou não, mas falando agora para o veterinário, isso vai te ajudar na hora que estiver na frente do cliente conseguir mostrar, né? Porque você tem consciência dele. Vai fazer total diferença. Vai fazer total diferença o controle aqui, porque o controle que você faz aqui, o planejamento aqui, é o que vai te guiar para o caminho certo. Entende? Se a pessoa está ali bem planejada, se ela sabe para que ela está direcionando, ela sabe o que ela vai poder cortar ou não, ela sabe o que é prioridade ou não. Quando você tem essa noção ali bem detalhada na sua planilha, no seu planejamento, eu estou falando planilha, mas hoje tem muito software aí que as pessoas conseguem controlar pelo celular, carteira digital, lugar, agenda, carteira digital. Tudo isso um complemento no aplicativo só. Isso faz total diferença para a pessoa se planejar, para dar segurança para a pessoa. Se a pessoa tem ali o dinheiro dela bem controlado, se ela sabe quais são as fontes de ganho dela, consultas, cirurgias, se ela sabe de onde vem o dinheiro, se está ali tudo certinho, tudo anotado, se ela sabe quais são os gastos prioritários dela, se ela tem reserva de emergência, eu vou falar de reservas, que é reserva de emergência e oportunidade de eventualidade, bem definidas, eu acho que isso aí é o primeiro ponto, é o primeiro passo e o passo fundamental para que ela trace o caminho da prosperidade. Para mim isso é fundamental. E vai fazer total diferença no retorno que ela vai ter no futuro. Se ela for fazer um comparativo do que ela está investindo agora, perto do retorno futuro, como você disse, traçar uma linha ali, você conseguia captar 10 clientes por mês durante 10 anos. E aí assim... 1.200, cara, 1.200 clientes. Não é? É uma carteira... E não adianta, é assim que funciona, porque o cliente, ele vai, no mínimo, ele tem que fazer ali 2, 3 vacinas anuais, no mínimo ele precisa de fazer uma vermifugação, ele vai ter que fazer um controle para prevenção de leishmaniose, usar uma coleirinha, vai ter que fazer às vezes um controle de pulga ou carrapato. Então, só aí você já tem um valor próximo aí de R$400, R$500 de faturamento. Mas pode ser necessário uma consulta, pode ser necessário um check-up, fazer alguns exames, pode ser necessário uma cirurgia. Quando você tem um volume grande de clientes, sempre vai ter alguém precisando de alguma coisa. Então, esse é um planejamento interessante. Como você sugere que a pessoa comece eu não faço nada, eu não tenho controle nenhum, estou descontrolado aí na vida financeira. Tá. Uma coisa que eu que é o primeiro passo? Tá. Uma coisa que tem funcionado muito nesses anos todos, eu fui lapidando também. Todos os dias para mim é um aprendizado. Cada pessoa que me pede um auxílio, uma ajuda, quando eu vou atender, eu aprendo alguma coisa diferente. Mas uma coisa que vem dando muito certo para todas as pessoas, ou para a maioria dessas pessoas, é que quando elas começam a fazer uma planilha, a planilha em si, ela não vai te dar 100% de informação em tempo real. Ela não vai melhorar a sua vida no geral da noite para o dia, só porque você tem um controle anotado. Mas a planilha, em quase todos os casos que eu comecei a auxiliar o pessoal, ela ajudou a pessoa a criar bons hábitos e começar a enxergar o que está errado. Quando você começa a enxergar o que está errado, fica mais fácil você controlar. Tá, Luiz, mas eu ganho R$1.320 por mês e vivo no limite. Tá, então nada hoje é desculpa. Na internet você ganha dinheiro. Vai arrumar outra fonte de ganho. Se você quer isso para sua vida, se você quer melhorar, então vai arrumar outra frente de ganho, vai arrumar outra fonte de renda. Ah, mas eu ganho 1.320, o que eu posso fazer? Bom, vai lá, estuda à noite, faz um curso, alguma coisa, dos 1.320, você tenta vender a sua hora aí por um valor a mais. Aí a pessoa faz todo esse processo, aí sai de 1.320 para 2.640, de repente ela tem 2 salários. Se ela já vivia com os 1.320, não. Agora ela está vivendo com 2.640. E continua não sobrando. Né? Ela aumentou o padrão de vida e ela continua sobrando. Então, a criação da planilha em si, ela é mais para começar a criar os bons hábitos. E o que eu percebo muito na casa das pessoas? Desperdício de alimento é muito grande.
As pessoas não percebem, mas estão jogando carne fora que perde, verduras, legumes, frutas. E se a gente for olhar esse montante depois, faz a total diferença que já poderia ser reserva da pessoa. Então são os bons hábitos. Se a pessoa tem, independente que ela consiga... Pô, se a pessoa está economizando 5% do salário por mês, R$50, R$30, ela já está no lucro frente à maioria. Então, o bom começo seria isso, você se controlar de alguma forma. A gente fala planilha, que é o mais comum, que é o mais acessível a todo mundo. Mas se você consegue se controlar de alguma forma, seja um aplicativo, uma planilha, ou até mesmo aquela cadernetinha antiga lá, o seu caderninho de anotações. Tem muitas lojas em Lavras, armazéns, que ainda funcionam com o livro caixa. Eu vejo lá... Na mão. Tá na mão lá, o cara vende, ele... Às vezes ele até joga num sisteminha lá, mas... Anota o que é cartão, anota o que é, valor, forma de pagamento, é cartão, é dinheiro. Data e tudo mais. Então, esse é o controle, né? Um modelo arcaico, mas que funciona. Funciona. É importante funcionar, né? Exato. E ali ele criou esse bom hábito. Essas pessoas estão criando esses bons hábitos. Eu acho que esse é o primeiro passo, é o passo fundamental. É você criar bons hábitos. Agora, se você tem, assim, se você não quer ir lá fazer, por exemplo, 2 lançamentos, 3 lançamentos por dia, você não está criando bom hábito, você não está enxergando a situação em tempo real. Então, quanto mais próximo da realidade sua você conseguir trazer as suas finanças, melhor. E assim, eu não faço, né? Mas... Hoje, você acabou de gastar um dinheiro aqui, você entra lá no WhatsApp, você digita seu nome, você manda uma mensagem para você mesmo. Pode controlar tudo por ali. O tempo todo. Você pode fazer isso o tempo todo. Aí você chega à noite em casa e vai lá e faz esse lançamento no que você quer fazer de lançamento, né? Ou então você pode fazer simplesmente o quê? Você cria um texto, minhas despesas, e aí depois você copia, adiciona o que você gastou ali na hora... E já reenvia, né, para você mesmo. Ninguém vai ter acesso a essa informação, só você. Eu tenho algumas práticas assim. Eu faço a compra, eu que faço. Aí eu chego lá, acho que as senhoras lá, o pessoal que trabalha no açougue lá, acho que fica tudo bravo comigo, porque eu vou lá e falo assim, eu quero tanto de carne num pacotinho. Aí põe aquele pacotinho. Eu falo, agora eu quero tanto de carne em outro pacotinho. E às vezes é a mesma coisa, tipo, bife, né? Aí, eu quero tanto de bife nesse pacotinho, eu quero 5 pacotinhos. Aí a pessoa vai lá, quer pôr tudo. Não, é separadinho. Tá certíssimo. Por quê? Porque é o que é para uma refeição, né? Então aí a gente vai fazer para uma refeição, você tira, descongela, vai fazer aquilo para uma refeição. A vida nossa não foi fácil, né? Nós somos amigos aí há muito tempo. A vida nossa não foi fácil, então eu não gosto de desperdício. Para mim, o desperdício, nossa, fora de cogitação. E é em tudo quanto é lugar. Acontece, às vezes, lá na empresa, por exemplo, alguma falha. Vence um medicamento e eu falo, pô, mãe, como assim? Eu comprei outro dia, tal, não sei o que. Aí você vai ver, vender o que chegou por último e largar aquele. Nossa, isso aí é uma coisa que me irrita, né? É uma coisa que me irrita por quê? Porque é um desperdício totalmente desnecessário, porque poderia ter sido feito o uso racional daquilo ali, né? Primeiro que vence, primeiro que sai. Primeiro que entra, primeiro que sai. É que às vezes você compra e aí é lote diferente, tem nós mudamos. Pepsi, né? Nós mudamos o Pepsi por causa disso, porque às vezes, como a gente faz as cotações, então às vezes eu tenho um aqui que vai vencer em 2024 e o que chegou vai vencer em 2023. Ele entrou depois, mas ele vence primeiro, por questões disso aí mesmo. Mas, enfim, o desperdício é muito... Me incomoda. É ruim, né? Principalmente de alimento, me incomoda muito. E fora essa questão do desperdício de alimento, tem desperdício de tempo, né? Pô, e vai te fazer falta lá na frente. Quando a pessoa entender lá na frente, mas eu queria uns minutinhos a mais. Mas às vezes você vai trabalhar um pouco a mais aqui para você ganhar uns minutinhos a mais daqui a pouco, mas né? Quando você trabalha, você está se dignificando. O desperdício de tempo não é isso. Né? Quando a gente fala de desperdício de tempo é outra coisa. O Cortella fala muito disso, né? A pessoa está no lei de morte lá, a pessoa não fala, eu quero tempo para ganhar mais dinheiro. Não, eu não quero tempo. Ô, senhor, me dá mais uma hora de vida que eu quero abraçar meu amigo, quero abraçar meu pai, minha mãe.
Eu quero fazer as pazes com meu irmão, que eu briguei, com meu amigo, que eu briguei. O cara não pede, me dá 1 hora de vida que eu quero fazer 10 milhões. Ninguém vai fazer isso. Então, assim... Ali o dinheiro não vale nada, né? Não, é por isso que eu sempre falo. Ele é um meio para um fim. Se você entender isso, com certeza você vai traçar um caminho melhor de prosperidade. Você não precisa ser um bilionário nem nada, mas você vai viver muito bem com a construção de um caminho próspero. Você vai viver muito bem, muito bem. E o importante, né, Guimarães Rosa, não é chegar nem partir, é a travessia. Você fica milionário aqui, não gasta dinheiro, tá no fim da vida, tá lá cheio de dinheiro. É a travessia. Não viveu. Então as pessoas precisam entender isso. Então, quando você está estudando, quando você está dedicando a sua família, quando você está trabalhando, produzindo, gerando valor para sua empresa, para atender o nosso próximo, quando você está num petcast, batendo um papo com um amigo antigo, cara, isso você está vivendo e isso não tem preço. No isso caso, tem valor. Eu acho muito nobre também, assim, no caso do veterinário, do médico, né? Eles têm a oportunidade de salvar a vida. Ou eles têm a oportunidade de chegar um paciente doente e aí depois ele vai embora curado ou com uma qualidade muito melhor de vida. Você olha, por si só isso é muita nobreza, né, num trabalho. Tem que ter muita gratificação para aquilo. Isso é um pagamento que vale mais do que dinheiro, né? Lógico que precisa, o veterinário merece ganhar um dinheiro, ele merece ganhar o dinheiro para ter uma vida confortável. Ele precisa de trabalhar para isso, ele precisa de planejar para isso, igual nós já discutimos aqui. Mas voltando ao tema, você acha então que o primeiro passo, o primeiro conselho para quem quer começar é anotar se controlar de alguma forma. Como seria esse controle? Ou uma planilha, ou um aplicativo, ou o próprio WhatsApp, ou um caderninho. Por quê? Criar bons hábitos. Ali você tem a real situação do dia. Eu fui ali, eu tomei um cafezinho. Foi R$12, foi R$6, não tem problema, anota. A missão disso não é ser mesquinho com o dinheiro, é colocar o dinheiro no lugar dele. É você criar esses bons hábitos colocando o dinheiro no lugar dele. Poxa, peraí, cara. Eu tinha café lá na minha casa, eu tava lá meia hora, eu saí para tomar café na padaria. Aí dependendo da padaria que você vai, é R$30 o café. Entende? Parece, não é cortando o cafezinho que você vai prosperar, mas é criando bons hábitos. E os bons hábitos estão nas pequenas coisas. Bom, eu acredito assim e sempre funcionou assim para mim. E eu também, eu sou muito desse lance que você falou aí da parte do mérito, né? Meu pai não pôde me dar isso, eu vou dar para meu filho. Eu não tenho filhos ainda. Mas eu observo muito essa questão nas outras famílias. E eu tenho sobrinhos que a gente convive muito. Tira o mérito, né? Você tira a sua essência, né? Daquilo que você está construindo. Tira a garra, tira a vontade, a criança não se frustra e depois vai ser um adulto frustrado porque a vida adulta não te perdoa, né? Ela te cobra o tempo todo, vem as responsabilidades. Cara, assim, eu acho que o mundo evoluiu muito. A cultura dos nossos pais são diferentes. Lá 60, 70 anos atrás ali, na evolução do INSS ali, era um filho, eram 10 filhos para pai e mãe, né? Cada casal tinha 10 filhos. Hoje, 3 casais, dos 3, 1 ou 2 tem filhos. Às vezes um casal mais bem estruturado, mais bem alinhado, tem 2. Então é algo que no futuro vai ser insustentável, né? Bancar toda a aposentadoria. Então já é um indício de que a pessoa precisa aprender a se controlar. Quem está olhando lá na frente hoje estaria juntando o dinheiro, hoje estaria com a educação financeira, hoje estaria com o controle financeiro. Eu acho que foi muito bom, muito produtivo o nosso papo aqui. Eu não te perguntei lá no começo, mas eu sei que você tem o Natureza e Prosa, né? Tenho Natureza e Prosa. Cara. É bom que chegar nesse nível da vida aí que você consegue... Isso é só pra você divertir. Você consegue separar as coisas, né? Eu tenho gostado muito desses meios de comunicação. Toda essa mídia digital, tudo que a internet nos proporcionou, eu acho muito bacana. Porque você leva o seu conhecimento a lugares que você não imagina, né? Você acaba fazendo... Você linka, você cruza referências. Eu tenho um canal que chama Natureza e Prosa, que você citou aí, que eu faço aquelas coisas que eu gosto. Viagem, plantio, criação.
Eu mexo com... Eu gosto dessa parte de cutelaria, então eu falo muito disso lá. E eu recebo mensagens do pessoal do Brasil que está morando na Alemanha. Eu recebo mensagens do pessoal do Brasil que está morando no Japão. Recentemente tem um amigo meu que está morando em Portugal. Ou Bira. Então, a gente conversa direto. Então, essa possibilidade me agrada muito. E é o tempo que eu tiro para fazer algo que eu gosto. Em paralelo, eu tenho um canal Você Empreendedor. Eu tenho um sócio, que é o Matheus. Lá a gente fala muito dessas questões que nós debatemos aqui hoje, voltado para pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, a gente fala muito de negócios, muito de investimento. Tem muitas informações detalhadas lá. Eu acho bacana o pessoal olhar. E tem um projeto futuro aí de criar algo específico, nichado, só para investimentos. Para direcionar qualquer tipo de pessoa, qualquer classe, qualquer que seja o ganho da pessoa, para ela começar a criar esse ciclo de investimentos, de bons hábitos. Aí esse canal já vai estar no ar. E você faz consultorias ainda, tá? Faço consultorias tanto para pessoas físicas quanto para empresas. A ideia é mexer, estruturar toda a parte de processos da empresa, financeiro, gestão, todinho. E a pessoa física, aquela gestão de finanças pessoais. Do dia a dia ali. Do dia a dia, a pessoa criar esses bons hábitos, se organizar. Mostrar para ela onde que o dinheiro está escorrendo no meio dos dedos ali. Exatamente, assim. Igual eu te falei, pego pessoas aí de salário mínimo que conseguiram... E tô pelejando com gente que ganha muito aí... Mas essas pessoas, elas aprendem. É que é difícil criar esses bons hábitos em algumas pessoas que já criaram aquele padrão de vida, né? Eu acho que é difícil você mudar uma cultura enraizada, né? Quando a gente está habituado a fazer a coisa de uma forma, essa mudança ela gera um incômodo no início, né? Mas é questão de disciplina. A partir do momento que se enxergou e que se propôs, então vamos executar. Eu vejo muito isso dentro da empresa também, porque toda mudança que a gente faz, a primeira reação das pessoas que estão ali trabalhando é a negação. É por dificuldade, não vai dar certo, não tem jeito, porque aí vai ter esse problema. Aí, se você vai por isso, a exceção vira regra. E não pode. Não é? Então, assim, a gente vai implantar isso na empresa. Ou vai implantar isso na vida pessoal. 95% só benefício. Mas tem 5% que são exceções ali que realmente às vezes vai complicar um detalhezinho ou outro. Você vai deixar de ter 95% de benefício. 95% de acerto. Porque existe o risco de 5% de erro, né? Ou de aumento de dificuldade, ou de vou ter que gastar 5 minutos a mais no meu mais dia. De trabalho, né? Um pouco mais de trabalho, mas por um benefício tão alto, né? Então eu sempre tento falar com o pessoal o seguinte, olha, não vamos transformar a exceção em regra, né? Eu acredito que você lá, ou que quem está fazendo todos esses controles, eu tenho certeza, né? Eu não vou tomar o cafezinho todo dia na padaria, sendo que eu tenho lá em casa, mas uma vez na semana. Então, você começa a criar um padrão e aí dentro desse padrão você começa a tomar decisões conscientes, né? Conscientes e analisadas, porque às vezes a pessoa ela fica escrava da rotina que ela tem. Comodismo e conveniência, ela se entrega. Porque às vezes a liberdade é você poder decidir, eu vou ou eu não vou. Exatamente. Porque às vezes a sua rotina está te deixando preso, você não está tomando decisão, você está indo porque você vai todo dia. E nem está conseguindo enxergar, esse é o maior problema. Então, quando você tem essa liberdade geográfica, né, vamos falar assim, de tempo e a liberdade financeira, independência não existe, né? Você está dependente, né, do sistema que você está inserido. Quando você tem essas 3 liberdades, aí você pode ter certeza que a sua vida está leve, que não tem a ver com estar extrapolando de riqueza, não. Tá? Um bem, qualidade de vida. Esse é o seu maior bem. Você tem que viver bem. Né? Se você consegue viver bem ali dentro do limite, ótimo. Você citou do Barsi. Pode ter o carro que quiser, mas aquilo ali atende ele. Não precisa demais, né? Então vamos lá, recapitulando. Quer começar?
primeira coisa que a pessoa tem que fazer, Paulinho, ela tem alguma dívida, ela tem que se programar para sair da dívida. Ela tem que economizar, ela tem que apertar para sair da dívida. Geralmente essas dívidas cumulativas complicam as pessoas. Passou dessa fase, começa a criar bons hábitos de anotar tudo, independente de qual seja a forma, para criar os bons hábitos. Criou os bons hábitos, dá o próximo passo. Pô, consegui separar um dinheiro aqui, que seja pouquinho, bom, o que me atende? Uma renda fixa. Ah, vai lá. Eu gosto de bancos digitais porque tudo tem informativo na hora. Eu não faço propaganda para ninguém, não tem vínculo com ninguém, mas gosto porque os informativos na hora. Um banco digital aí que está pagando Selic. Eu vou fazer uma propaganda que é o Nubank, você chega lá, você deixa só o dinheiro na conta do Nubank, já está melhor que poupança. Você já deu um passo enorme, você não precisa fazer nada. Vai só colocando essa reservazinha no Nubank que ele vai continuar rendendo em cima da Selic. Beleza? Está lá 12,75, né? Você paga o imposto de renda, 22%, que é 22,5% que é recolhido na fonte, então você já vai ali livre, porque eles investem no Tesouro Direto ou em RDB, depende, né? Mas já está acumulando uma graninha ali, beleza. Vai aos pouquinhos, vai dando um passo gradativo. Sentiu a necessidade de comprar o imóvel? É casado, não é casado, é solteiro? Vai ali no correspondente da Caixa, faz simulação. Não é um caminho ruim, mesmo que seja um financiamento, não é um caminho ruim. Vai lá, experimenta, faz, se planeja. Conseguiu fazer a sua reserva de emergência, a sua reserva de oportunidade, sua reserva de eventualidade, você já está um passo assim grande para a prosperidade. E qualquer coisa, entre em contato com a gente, né? Foi muito bom. A gente aprende muito. Eu acho que quanto mais eu converso, eu aprendo aqui no Petcast mais do que todo mundo, né? Que eu tô aqui, tem a fonte, tem acesso à fonte da informação. Eu acho que é muito enriquecedor. Eu acho que quem quiser fazer, segue aí os conselhos do Luiz. Quem precisar do Luiz, nós vamos deixar o contato para como vocês conseguem acessar ele. Vamos deixar o contato dos canais dele também. Peço que vocês também vão lá, sigam, assistam. É bem legal. A gente já, inclusive, participou. Teve um que foi com a gente. Bacana. Mas muito bom, muito esclarecedor. E talvez a gente venha depois, né? Se o pessoal quiser mandar pergunta, mandar coisas, às vezes a gente marca um outro dia e trabalha aí um tema mais específico. Bacana, quero voltar aqui. Se o pessoal tiver mais perguntas aí, a gente anota. Vem aqui, seja o mestre de cerimônia aí, vai conduzindo, eu vou respondendo, vai ser um prazer. Eu espero que essas dúvidas surjam, né? Agradeço muito pelo convite. Sua equipe é fantástica. Pô, Raul, sem palavras, hein? Raul é top. E valeu, Paulinho. Assim, para mim foi um prazer enorme. Espero ter ajudado. Fico à disposição para um próximo encontro aqui, um próximo podcast. E obrigado mais uma vez. Espero que o pessoal tenha gostado aí, que te acompanhe. Tá joia. Obrigado, pessoal. Fica por aqui nosso podcast. Não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho. Se inscreva no canal para receber nossas novas publicações. Um abraço. Petcast, seu novo modo de ficar por dentro sobre tudo o que acontece no mundo pet.